Boa terça-feira, tudo bem com você, Adolfo? Como vai, Luciana? Tudo certo? Tudo bem. Oi, Jajá. Alô, tudo bem? Boa tarde para você. Alô, quem é? Jajá que tá falando? É. Tá tudo bem, Jajá? Ligação a cobrar. Então, isso é chamada a cobrar Tião Carreiro e Pardinho, lembra? Lembro. Oi, gente, bom começo de tarde para todo mundo, conversa fiada à parte, vamos ao trabalho, né, Luciana? Vamos mostrar, inclusive, um garotinho do Afeganistão que vai realizar o sonho de conhecer Messi, o craque do Barcelona. Vamos conferir. Uma sacola de plástico com a camisa da Argentina e o nome do melhor jogador do mundo. O improviso virou uma foto despretensiosa, se tornou um fenômeno na internet. Messi é o sonho, o sonhador é Mortaza. Ele tem 5 anos de idade e vive na cidade de Jagore, no Afeganistão. Armadi, o pai do menino, conta que o filho queria uma camisa de verdade, mas que não tinha condições de dar. A criatividade inocente do garoto venceu a falta de recursos e mexeu com o ídolo. O garoto não só vai ganhar uma camisa de verdade, como também vai se encontrar com Lionel Messi, provavelmente no estádio do Barcelona. O craque argentino vai bancar o sonho do menino e já mandou avisar para a família que se prepara para embarcar para a Europa. O futebol é uma válvula de escape para crianças assim, como Mortaza, que vivem em áreas pobres e em guerra. Para o jogador, um abraço e alguns minutos com o pequeno. Para Mortaza, alguns momentos que podem valer para a vida inteira. Bonito isso, né? Um gesto do Lionel Messi, né? Para ele, realmente é um pequeno momento, mas para esse menino vai ser pro resto da vida, Nossa Senhora, já é notícia aqui no Brasil, no país do futebol, né? Não, Maravilhoso. de onde ele veio também, né? Não é do Afeganistão? Exatamente. Que região custosa. Mas então, o Messi, o cracão em campo, 5 vezes melhor do mundo, parece meio triste, não parece? O jeito dele, do Messi? Meio sem ele graça. é sempre assim, né? Ele é tímido, né? É. Não ali, eu digo assim, no geral. Sim. Na Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu acho que ele tem uma postura diferenciada, ele é centrado, é mais tranquilo. Eu vejo ele como meio triste e gostei dele o dia que ele deu uma risada lá em Minas, porque um rapaz fantasiado de Ronaldinho Gaúcho foi lá e abraçou com ele. Ele foi reserva do Ronaldinho Gaúcho e ele deu uma risada. Olha, eu nunca vi ele rir, a não ser nesse dia. O Messi é até assim, até quando ele apanha em campo, ele não reclama. Isso aí, todo quieto, tinha um jeito muito bacana. Mas você acha que ele é triste com o dinheiro todo que ele tem? Jamais. Se o dinheiro que ele tem, eu faria um buraco na camada de ozônio. Você sabia que ele é da Argentina, foi embora miudiquinho lá para a Espanha para cuidar de saúde, né? Sim. Morar na casa de uma tia, morar de favor, aí virou esse fenômeno maravilhoso. Olha, amanhã tem Goiás e Aparecidense lá na Serrinha, 7h30 da noite. Nós temos imagens aí, porque esses dois times decidiram o Campeonato Goiano ano passado. É, o Goiás ganhou lá em Aparecida de Goiânia, com 2 gols do Felipe Menezes, e depois empatou no Serra Dourada. Foi o suficiente para ser campeão, né? E quem foi o maior público no início deste campeonato, Adolfo Campos? É em Anápolis, né, Lu? No Jonas Duarte, Anapolina 0, Anápolis 1. E quem foi o menor público? Onde foi? Aparecidense e Trindade, 400 pessoas? Exatamente. Aliás, desde o ano passado, a Aparecidense não consegue levar torcedor, né? 400 pessoas não dá metade dos gols Torcedor que eu já não, fiz. 400 testemunhas. É, né, já 400 e pouco não dá metade dos gols que eu já fiz. É verdade. Ó, né? já é hora de mudar de assunto e falar agora do Trindade Atlético Goianiense. Júnior Viçosa é desfalque no Atlético? Desfalque já está pegando mal, né? Começa o campeonato ele com problema. Lembra dele? Mas a informação é a seguinte, diz que ele está fazendo de tudo para que seja liberado pelo departamento médico e possa jogar, viu? E que ele faça mesmo. É. Ele, o médico, todo mundo faça. O atleta depende muito dele. Ele é lá de Viçosa, interior de Alagoas. Sim. Jogou no Sport Recife, jogou no Grêmio, jogou no Goiás, jogou no Atlético, foi embora para o exterior, voltou e é bom jogador. E eu acho que ele vai jogar. E se jogar em nome da galera atleticana, nós agradecemos. E sua onde ele previsão. passou foi artilheiro, né? É bom jogador, sabia? Não é nenhum fenômeno. As pessoas confundem muito. Bom jogador, para o nosso futebol tá bom. Fenômeno é Adolfo Campos no show de bola? Ah, não, Lu, fala assim não. Vamos falar agora de torcida única. Decisão de ter torcida única em clássicos do Goianão parece não ter tido o efeito desejado. Foi o que se viu domingo, brigas entre colorados, 26 jogadores presos. O juizado do torcedor está atento a essas situações. Vamos conferir. A empolgação de quem vibra a cada lance. E a comemoração do gol com alegria, com paixão. Esse espetáculo é tão importante quanto a bola rolando em campo. E cabe ao juizado do torcedor, criado em 2013, punir quem está no meio dessa multidão só para atrapalhar. Esta lista do ano passado tem os nomes de 34 torcedores que foram proibidos de entrar nos estádios em Goiás por até 2 anos.
Os motivos que levam à proibição são vários: roubos, brigas, tráfico de drogas. O julgamento acontece aqui mesmo dentro do estádio. O infrator, identificado pela Polícia Militar, é colocado diante de um juiz em questão de minutos e, dependendo do delito, fica só na vontade de assistir aos próximos jogos das arquibancadas. O juizado também vai atuar no Goianão 2016, com membros do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Inclusive, foi sugestão das autoridades que clássicos como Goiás e Vila tivessem torcida única. A medida foi adotada logo na primeira rodada, na partida em que esmeraldinos venceram Colorados por 2-0, e não adiantou. Torcedores do Vila Nova se enfrentaram com chutes e pontapés. Policiais reagiram com uso de cacetetes, mas a pancadaria continuava. Quem viu condenou a violência. Não sabe, porque torcer não é brigar, né? E aí tem muita briga, né? Quem vai trocar a tranquilidade de um barzinho, da casa, para confusão, né? E não compensa. No domingo, 26 torcedores acabaram presos. Agora, os próprios times já falam na possibilidade de rever o acordo de torcida única. Mas isso no futuro, porque o Goiás não abre mão de ter o Serra só para ele no dia 28 de fevereiro, próximo confronto com o Tigre no estadual. E lembrando bem, né, Adolfo, no último jogo, 26 torcedores presos. Se bem que alguns jogadores podiam também, né? Por ser quê? preso pela falta de conduta, do desempenho técnico, merecia a cadeia também. Pois é, vamos falar sobre isso então. Nós estamos recebendo aqui o coordenador do juizado do torcedor, o juiz Wilson Dias. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jaleval? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor, vamos passar a régua ali, vamos fazer as contas direitinho. Quantos adultos acima de 18 anos foram enquadrados lá e quantos menores? Só fazendo a retificação, eu estou como diretor do foro e responsável pela organização do juizado do torcedor. No ano passado, Jaleval, a Justiça participou de 34 jogos, deixando bem claro que, por enquanto, nós só estamos atuando nos jogos onde há o Vila Nova ou o Goiás Participou como? participando. Participou como? O juizado funcionando no estado de Serra Dourada. Apenas em jogos do Vila Nova ou do Goiás. Quer seja no campeonato estadual ou em campeonato brasileiro. E quer seja com torcida única ou não, ou com que foi torcida o caso única lamentável desse final de semana. Aliás, chegaram a procurar a justiça. Talvez nesse jogo não vai ser preciso, porque a torcida única não. Nós estaremos em todos os jogos onde há o Vila Nova ou o Goiás. O senhor viu? Mais de 20 pessoas foram apreendidas e levadas para o juizado do torcedor. Dentre elas, 5 menores que foram encaminhadas para o DEPAI, que é a Delegacia para Apuração de Atos Infracionais. E depois é encaminhado para o Ministério Público ou para remissão ou para abertura de um processo lá no juizado da infância. Mas trocando em miúdos, todos soltos agora. Soltos. O que nos preocupa, por o seguinte, porque a pena são 3 crimes, mais ou menos, praticamente, que eles praticam dentro do estádio. Ou é o tumulto, incitação à violência, invasão a campo, ou portar algum instrumento que possa causar violência. Esse instrumento pode ser apreendido dentro do estádio ou até mesmo fora do estádio. A pena é de 1 a 2 anos de reclusão e está previsto no Estatuto do Torcedor. Logo, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, na audiência que é realizada lá dentro do estádio, o promotor, se esse cidadão for primário, ele apresenta uma proposta de aplicação de pena imediata. Doutor, uma pergunta para o senhor. Adianta prender e soltar? Veja bem, a legislação é essa que nos é apresentada. Sim. Só que se ele for reincidente, nós sabemos que muitos deles são reincidentes, ele não vai receber uma pena alternativa. Agora, não teria como, por exemplo, doutor, impedir esse torcedor de frequentar o estádio? Esses aí, por exemplo, vai acontecer com eles? Na audiência, se ele for primário, uma das penas que é imposta, pena alternativa, primeiro, proibição de frequentar o estádio ou qualquer outra unidade esportiva no período de 3 meses a 2 anos. E segundo, também o MP apresenta uma proposta para o juiz para que nos dias de jogos ou em qualquer outro evento esportivo, 1 a 2 horas antes do evento esportivo, ele tem que se apresentar no local que é estabelecido pela Justiça, geralmente é numa delegacia ou no batalhão do OPM, e ele fica recolhido lá durante todo o período do jogo. Doutor, o senhor é a Justiça, correto? Correto? Claro. Nós falamos assim, essa história de torcida única partiu dos clubes, da federação
da polícia e da justiça. O senhor decidiu o voto a favor de torcida única? Não, essa questão foi decidida mais entre a Polícia Militar e os clubes. Porque o senhor sabe que não adiantou nada, né? Nós da Justiça, sendo torcida única ou não, sendo o jogo do Campeonato Goiano ou não, Campeonato Nacional, nós estaremos lá. E queremos, inclusive, avançar mais ainda, Juleva. Porque o estatuto aqui é do torcedor, não é apenas torcedor de futebol, é torcedor de um jogo de voleibol, torcedor de uma corrida, de um evento automobilístico. Mas o senhor não acha ele tanto quanto o Brando e esses arruaceiros se apoiam nesse estatuto do torcedor que não tem uma punição severa? E a gente sabe que eles fazem promovem esse tipo de briga não só em estádio, é no ponto de ônibus, é em um terminal, nas proximidades também. É muito brando, mas só que o juiz só poderá impor uma sentença condenatória de prisão caso ele seja reincidente. Porque aí a lei diz que o juiz não impõe mais essa pena. Doutor, não é melhor aplicar, por exemplo, a lei do Código Penal em relação a isso? Porque quando ele briga, ele está tentando, ele agride, ele provoca lesões corporais, ele tenta matar. Vamos deixar bem claro que essas são novas figuras penais do Estatuto do Mas aquela torcedor. outra não fica excluída. Continua valendo. Por exemplo, se ele cometer lá dentro do estádio uma lesão corporal gravíssima, ele não vai para o juizado do torcedor. Ele vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser lavrado um auto em flagrante, ele vai ficar preso. Doutor, o senhor concorda que essas coisas são muito teóricas e na prática não acontece quase nada? Não é teórica, porque não é teórica. Eles foram presos, foram soltos, foram soltos. E agora? Eles foram soltos porque o Estatuto do Torcedor, que foi construído, inclusive com a participação dos clubes de futebol, foi construído não apenas pela Justiça, com o Congresso Nacional. E que não é obedecido em quase nada? Ele é obedecido na parte criminal. Tanto é que a Justiça está dentro do estádio. Se ela não fosse obedecida, nós não estaríamos impondo essas pessoas. Perguntaram ao senhor, existem pessoas que já foram presas e que não podem mais voltar ao estádio e que não estão voltando? Se estão voltando, nós não sabemos. Por quê? Porque tem 4, 5 mil pessoas no estádio. Então não adianta. Na portaria, nós não exigimos ali uma carteirinha ou a sentença imposta pela Justiça. Esses 20 tantos que foram presos anteontem, eles podem voltar. Não serão identificados. Não podem porque eles foram punidos no domingo mesmo. A Justiça foi muito célere. O jogo aconteceu no domingo e a punição foi imposta a eles. Qual foi a punição? Primeiro, se foi porte de drogas, terão que cumprir uma pena alternativa. Se foi tumulto no jogo, eles estão proibidos de participar de jogos no período de 3 meses a 3 anos. E agora tem como a gente saber, nós, para divulgar, vocês, para punirem? Temos sim, nós podemos encaminhar para a Federação Goiana de Futebol, para a própria administração do estádio, a relação dessas pessoas que foram punidas com a suspensão de participar Então vamos pegar o exemplo clássico. Isso vale para todos os jogos do Goiás, seria isso? Goiás e do Vila Nova. Pois é. Nesse caso aqui, por exemplo, quem ficou proibido de ir ao estádio, ele não vai poder, por exemplo, ir amanhã lá na Serrinha. É isso? Amanhã ele vai ter que ser recolhido em algum lugar. Não, veja bem. Ele está proibido de 3 meses a 3 anos, depende do que o juiz estabeleceu na sentença, depende da proposta apresentada pelo MP, de participar, de estar no estádio e em qualquer unidade esportiva. Por exemplo, se esse cidadão que foi punido agora no domingo, com a proibição de ficar 6 meses sem participar, sem comparecer no estádio, se ele for amanhã na Serrinha ou no Oba, ele está violando a legislação. Agora o pior é que a gente sabe que ele pode estar lá na porta esperando para caçar uma briga também. E o juiz poderá converter essa pena dele agora em prisão. Doutor, sem querer ser desagradável, mas de repente sendo, é o seguinte, gente. Amanhã, como o Goiás ganhou do Vila, há uma previsão de umas 5 mil pessoas na Serrinha. 4, 5 mil. Como é que a polícia e a justiça vão fazer para identificar esses 20 e tantos? Se a polícia militar ela pode ter acesso à relação dessas pessoas que estavam no estádio, pode ter acesso, inclusive, à sentença que foi imposta. Mas não mostra o documento para entrar em estádio, doutor? Mas aí não é um problema da justiça. A função da justiça é punir, é condenar. Sim, mas apenas para clarear para a nossa cabeça de quem está nos vendo. O juiz não vai para a porta do estádio para pedir carteirinha de quem foi punido. Cabe agora, porque o Estatuto do Servidor é bem claro. O Estatuto do Torcedor, ele é bem claro que a responsabilidade pela segurança da população não é apenas do poder público, é dos clubes, são das federações. Então, cabe também aos clubes e às federações exercer esse controle efetivo para proporcionar àqueles pais de família que lá estão no domingo, puxando o seu filho para longe de uma violência. Doutor, só mais uma coisinha, Lu. Então, esses 20 e tantos, se eles forem amanhã no jogo do Goiás com a Aparecidense... Estão descumprindo a determinação da justiça. Sim, mas eles têm tudo para não ser descoberto, o senhor concorda?
Não sei, porque Não, aí é caso de na sua polícia. experiência. Não sei. Nós temos a relação de todos que foram condenados e cabe à Polícia Militar exercer o controle e a fiscalização. Ok, essa e cabe a discussão- nós converter em prisão caso ele descumpra a determinação da Justiça. O campeonato está só começando, essa discussão será longa ainda. Wilson Dias, muito obrigada pela participação do agradeço. senhor com a gente. Adolfo, obrigado também a você. Essa discussão acho que vai render, sabe quanto tempo? Mais uns 2 meses. Que é isso, pai? Quando você virar bisavô. Não. Mas por quê? Vamos pro intervalo. Esses 20 e tantos, já, eles vão ser identificados como? Não é verdade?